Uma viúva foi humilhada no casamento de sua filha. Ao amanhecer, 100 cavaleiros cercaram a igreja com uma decisão que deixaria toda a cidade de joelhos. O sol nascia vermelho sobre as colinas de Pedra Branca, mas a luz dourada não trazia paz, apenas silêncio. Um silêncio que fazia o coração parar. 100 cavaleiros formavam um círculo perfeito ao redor da pequena igreja de madeira, seus cavalos bufando vapor no ar frio da manhã. Esporas tilintavam contra estribos, couros rangiam, mãos descansavam sobre cabos de facão. No centro daquele círculo mortal, a igreja parecia um caixão branco esperando para ser enterrado. Dona Esperança Mendonça estava ajoelhada no altar, suas mãos trêmulas segurando um terço quebrado. O vestido preto que havia usado no casamento da filha na noite anterior agora estava sujo de poeira e lágrimas. Seu rosto, marcado por 50 anos de sol e sofrimento, erguia-se para o crucifixo com uma dignidade que nem a humilhação conseguia quebrar. Ela sabia que aqueles homens não haviam cavalgado a noite inteira apenas para rezar. Se 100 homens armados cercassem sua casa ao amanhecer, você imploraria perdão ou cuspiria no chão e enfrentaria seu destino de cabeça erguida? O comandante desmontou. Suas botas bateram contra o chão de terra com a autoridade de quem decidiu vida e morte centenas de vezes. Ele caminhou até a porta da igreja, e cada passo ecoava como um martelo batendo em caixão. Esperança fechou os olhos. Ela sabia que o que aconteceria nos próximos segundos mudaria a Pedra Branca para sempre. Mas o que havia começado tudo isso não foi um crime. Foi um ato de amor de mãe. 3 dias antes, Esperança varria o pequeno alpendre de sua casa na periferia de Pedra Branca, onde morava sozinha desde que seu marido Joaquim morrera de febre 5 anos atrás. A casa era simples, mas limpa. 2 janelas azuis desbotadas, um quintal com galinhas magras e uma horta que dava apenas o suficiente para não morrer de fome. Esperança vivia dos trabalhos de costura que conseguia na cidade, costurando vestidos para as filhas dos fazendeiros ricos e remendando roupas dos vaqueiros. Sua filha Helena havia se casado com um rapaz bom, filho de um comerciante de gado, mas a cerimônia seria na igreja da cidade, entre as famílias importantes. Esperança havia economizado cada centavo por 2 anos para comprar um vestido decente, mas sabia que nunca seria aceita completamente naquele círculo. Ela era apenas a mãe costureira, a viúva pobre que criara a filha sozinha. Na tarde daquele 3º dia, enquanto regava os pés de manjericão, ouviu o galope de cavalos. 3 homens se aproximaram, cobertos de poeira da estrada. O líder, um homem alto de barba grisalha e cicatriz no rosto, desmontou o cambaleiro. Havia sangue em sua camisa. Se histórias como essa tocam sua alma, considere se inscrever para não perder a próxima. Senhora, por favor, ele murmurou, quase caindo. Meus filhos estão feridos. Só precisamos de água e um lugar para descansar. Esperança olhou para os outros 2 homens. Eram jovens, não passavam de 20 anos e tinham o mesmo nariz aquilino do pai. Um deles tinha uma bandagem ensanguentada no braço, o outro mal conseguia se manter no cavalo. Eram claramente fugitivos. As roupas rasgadas, os cavalos exaustos, o desespero nos olhos denunciavam homens correndo por suas vidas. A vizinha Joana gritou da casa ao lado. Esperança, não seja louca, esses homens têm cara de bandidos. Mas Esperança viu algo além do medo nos olhos do homem ferido. Viu um pai desesperado, como Joaquim teria sido se precisasse salvar Helena. Sem hesitar, acenou para eles entrarem. Venham, vou preparar chá e limpar esses ferimentos. Durante 2 horas, ela cuidou dos 3 homens como se fossem seus próprios filhos. O pai, que se apresentou apenas como Coronel Batista, contou que haviam sido emboscados por jagunços do latifundiário Teodoro Vasconcelos, numa disputa por terras. Seus filhos, Miguel e João, estavam feridos mas vivos graças à coragem do pai, que enfrentara 8 homens sozinho para abrir caminho de fuga. A senhora não nos conhece, disse Coronel Batista enquanto Esperança enfaixava o braço de Miguel. Por que nos ajuda? Porque é o que se deve fazer, ela respondeu simplesmente. Deus não pergunta o nome de quem precisa de ajuda. Ao anoitecer, os 3 homens se despediram. Coronel Batista beijou a mão de Esperança e disse: Dona Esperança, a senhora tem um coração maior que esta cidade inteira.
Se algum dia precisar de qualquer coisa mesmo, mande me chamar. Estarei em débito com a senhora pelo resto da vida. Ele montou seu cavalo e, antes de partir, virou-se uma última vez. Amanhã é o casamento de sua filha, não é? Que Deus abençoe essa família. Esperança acenou, sem saber que havia acabado de ajudar o homem mais temido e respeitado de todo o sertão nordestino. No dia seguinte, ela se arrumou com o vestido preto que havia comprado, penteou os cabelos grisalhos e caminhou até a igreja para o casamento de Helena. A cerimônia seria às 4 da tarde e ela chegou meia hora antes para ajudar a filha com os últimos preparativos. Mas quando entrou na igreja, sentiu as cabeças se virarem e os sussurros começarem. "Olha só quem apareceu!" murmurou Dona Margarida, esposa do dono do armazém maior da cidade. "Que coragem!" disse outra mulher, rindo baixinho. "Vestido de luto num casamento?" Esperança se dirigiu aos bancos da frente, onde tradicionalmente sentavam as famílias dos noivos. Mas Teodoro Vasconcelos, o latifundiário mais poderoso da região e padrinho do noivo, bloqueou seu caminho. "Desculpe, senhora, mas esses lugares são reservados para as famílias importantes", disse ele com um sorriso cruel. "A senhora pode se sentar lá atrás, com os empregados." O sangue subiu ao rosto de Esperança, mas ela engoliu a humilhação. "Sou a mãe da noiva, e eu sou o padrinho do noivo e dono de metade dessas terras", Teodoro replicou alto o suficiente para todos ouvirem. As risadinhas ecoaram pela igreja. Helena, ainda no fundo se preparando, não viu a cena. Esperança caminhou até os últimos bancos, onde se sentaram os vaqueiros, empregadas domésticas e trabalhadores rurais. Algumas pessoas lhe lançaram olhares de pena, outras de desprezo. Durante toda a cerimônia, Esperança tentou não olhar para as costas das pessoas importantes sentadas à frente. Tentou se concentrar na felicidade de Helena, radiante em seu vestido branco. Mas as lágrimas de humilhação queimavam seus olhos. Teodoro não havia terminado. Na festa após o casamento, realizada no salão paroquial, ele se aproximou de Esperança novamente, desta vez com uma taça de vinho na mão e vários amigos ao redor. "Pessoal, quero apresentar vocês à mãe da noiva", disse ele em tom debochado. "Dona Esperança, a costureira que pensa que criar uma filha sozinha faz dela alguém especial." Os homens riram. Uma das mulheres comentou: "Pelo menos ela tentou se vestir adequadamente, mesmo que seja com roupa de funeral. Se sua mãe fosse humilhada assim em público, você ficaria calado para se proteger ou levantaria a voz para defendê-la?" Esperança sentiu o mundo girar ao seu redor. A humilhação era como um punhal sendo retorcido em seu peito. Helena estava dançando com o marido, alheia ao sofrimento da mãe. Ninguém mais se levantou para defendê-la. Ela estava completamente sozinha. "Vocês podem rir da minha pobreza", disse Esperança com a voz trêmula, mas firme. "Podem me desprezar por ser viúva, mas criei minha filha com dignidade e amor, e isso nenhum de vocês pode tirar de mim." Teodoro deu uma risada alta. "Dignidade? Senhora, a senhora não sabe nem o significado dessa palavra. Fica aí ajudando qualquer bandido que passe em sua porta, trazendo problemas para nossa cidade." Esperança gelou. Ele sabia sobre Coronel Batista. "Isso mesmo", continuou Teodoro. "Achava que ninguém tinha visto? Ontem à tarde, 3 fugitivos pararam em sua casa. Criminosos procurados pela justiça, e a senhora os acolheu como se fossem santos." O salão inteiro se virou para olhar Esperança. O silêncio caiu como uma lápide. "Eles estavam feridos", ela murmurou. "Eram pai e filhos." "Eram assassinos", gritou Teodoro. "E a senhora os ajudou a escapar. Isso faz da senhora cúmplice de bandidagem." Helena parou de dançar e olhou para a mãe com horror. "Mãe, isso é verdade?" Esperança não conseguiu responder. As lágrimas finalmente brotaram e ela saiu correndo do salão, deixando para trás as risadas cruéis e os sussurros maldosos. Ela correu pelas ruas escuras de Pedra Branca até chegar em casa, onde se trancou e chorou até adormecer no chão da cozinha, ainda vestindo o vestido preto que havia se tornado o símbolo de sua humilhação. Mas nem Teodoro Vasconcelos, nem qualquer outra pessoa na cidade sabia quem realmente era Coronel Batista. Ao amanhecer, Esperança foi acordada pelo som de cascos, muitos cascos. Ela se levantou cambaleando e olhou pela janela.
Seu coração parou. Uma muralha de cavaleiros se estendia por toda a rua. Homens sérios, armados, com lenços vermelhos no pescoço, a marca dos cavaleiros do Coronel Batista. Eles não faziam barulho, apenas esperavam em silêncio mortal. O próprio coronel estava à frente, montado em um cavalo preto, com seus 2 filhos ao lado. Mas agora ela podia ver quem ele realmente era. As roupas eram diferentes, paletó de couro fino, botas de qualidade, chapéu de feltro preto. Não eram roupas de bandido, eram roupas de um dos homens mais poderosos do Nordeste. Ele desmontou e bateu na porta. Dona Esperança, é o Coronel Batista. Posso entrar? Com as mãos tremendo, ela abriu a porta. Ele tirou o chapéu e fez uma pequena reverência. Senhora, soube do que aconteceu ontem no casamento de sua filha. Vim acertar as contas. Coronel, por favor, não precisa. Preciso sim, ele a interrompeu, mas com gentileza. A senhora me acolheu quando eu era apenas um homem ferido pedindo ajuda. Não perguntou meu nome, não quis saber de onde eu vinha, só me tratou como ser humano. Agora descobri que, em retorno, a senhora foi humilhada e chamada de cúmplice de bandidos. Ele olhou nos olhos dela com uma seriedade que fazia o ar vibrar. Dona Esperança, eu sou o Coronel José Batista de Almeida, dono de 4 fazendas entre aqui e Salvador, comandante de 200 homens e aliado do governador do estado. Ontem, Teodoro Vasconcelos e seus jagunços tentaram roubar minhas terras. Quando isso falhou, eles emboscaram eu e meus filhos na estrada. Se não fosse pela senhora, talvez não tivéssemos sobrevivido. Esperança regalou os olhos. Coronel Batista era uma lenda viva no sertão. Um homem que havia construído um império com trabalho honesto e justiça, respeitado desde os trabalhadores mais pobres até o próprio governador. E agora, continuou ele, esse Teodoro Vasconcelos vai aprender que humilhar uma mulher de bem tem consequências. Ele fez um gesto com a mão e 100 cavaleiros se moveram em perfeita sincronia, cavalgando em direção ao centro da cidade. O som dos cascos era como trovão rolando pela terra. A notícia se espalhou em minutos. Coronel Batista está na cidade, 100 homens armados estão indo para a igreja. Teodoro Vasconcelos foi acordado por um empregado em pânico. Patrão, o Coronel Batista está aqui, cercou a igreja com um exército. O latifundiário empalideceu. Ele sabia exatamente por que Coronel Batista havia vindo. Quando chegaram à igreja, encontraram Esperança ajoelhada no altar, rezando. Ela havia ido até lá seguindo um impulso, procurando paz no lugar onde havia sido humilhada. Coronel Batista desmontou e caminhou até ela. Dona Esperança, a senhora não precisa se ajoelhar para ninguém, disse ele suavemente. Levante-se. Ela se levantou, tremendo. Do lado de fora, podia ouvir a cidade inteira se reunindo. Homens, mulheres, crianças, todos querendo ver o que aconteceria quando o latifundiário mais arrogante da região enfrentasse o coronel mais respeitado do sertão. Teodoro chegou alguns minutos depois, acompanhado por seus capangas, mas quando viu os 100 cavaleiros em formação de combate, sua arrogância desapareceu. Ele entrou na igreja com as mãos ligeiramente levantadas, numa tentativa patética de mostrar que não estava armado. Coronel Batista, disse ele com a voz trêmula, que prazer recebê-lo em nossa cidade. Coronel Batista se virou lentamente. Seus olhos eram como carvão em brasa. Teodoro Vasconcelos, ontem você humilhou esta senhora num casamento, chamou-a de cúmplice de bandidos e a expulsou do lugar de honra que lhe era devido como mãe da noiva. Coronel, eu não sabia. Não sabia o quê? Que ela era meu anjo da guarda? Que ela me salvou a vida e a vida dos meus filhos quando seus jagunços covardes tentaram nos assassinar por trás? O silêncio na igreja era sepulcral. Do lado de fora, centenas de pessoas se aglomeravam para ouvir cada palavra. Coronel Batista caminhou até ficar cara a cara com Teodoro. Esta mulher me recebeu em sua casa quando eu estava ferido e precisando de ajuda. Não me perguntou quem eu era, não quis saber se tinha dinheiro ou poder. Apenas me tratou como qualquer mãe trataria um filho machucado. E em troca dessa bondade, você a humilhou em público. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem pelas paredes da igreja. Se você fosse um dos moradores da cidade assistindo essa confrontação, ficaria do lado do poderoso latifundiário ou apoiaria a viúva humilhada?
Coronel, Teodoro gaguejou. Eu não sabia que ela havia ajudado o senhor. Se soubesse... Exatamente, trovejou o Coronel Batista. Você só a teria respeitado se soubesse que ela tinha conexões importantes. Isso mostra quem você realmente é, Teodoro. Um homem pequeno que só respeita quem tem poder. Ele se virou para a Esperança, que estava de pé ao lado do altar, as lágrimas correndo pelo rosto, mas agora não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de alívio e gratidão. Dona Esperança, disse Coronel Batista em voz alta, para que todos ouvissem. A senhora me ensinou ontem que a verdadeira nobreza não vem do dinheiro ou das terras que possuímos, vem do tamanho do nosso coração. Ele tirou do bolso interno do paletó um objeto que fez toda a igreja suspirar coletivamente. Era uma medalha de ouro, a Cruz de Honra do Estado, concedida apenas aos cidadãos mais ilustres. Esta medalha foi dada a mim pelo governador por serviços prestados ao povo nordestino. Mas eu a dou à senhora, porque sua bondade vale mais que toda a minha riqueza. Esperança começou a chorar descontroladamente quando o Coronel Batista colocou a medalha em suas mãos. E agora, disse ele, se voltando novamente para Teodoro, você vai pedir desculpas. Claro, coronel, Dona Esperança, eu peço desculpas. De joelhos. O latifundiário hesitou por um segundo, mas o som dos 100 cavaleiros se movimentando do lado de fora foi suficiente para fazê-lo cair de joelhos no chão da igreja. Dona Esperança, disse Teodoro com a voz quebrada, eu peço perdão pela minha ignorância e crueldade. A senhora não merecia ser tratada assim. Esperança olhou para o homem que a havia humilhado, agora ajoelhado a seus pés. Ela poderia ter sentido satisfação, poderia ter saboreado a vingança. Mas em vez disso, sentiu apenas pena. Eu o perdoo, disse ela simplesmente. Mas espero que aprenda que cada pessoa tem dignidade, independente de sua posição na vida. Coronel Batista sorriu. É por isso que a senhora merece todo o respeito do mundo. Ele fez um sinal para seus homens, e todos desmontaram. Em seguida, um por um, entraram na igreja e se ajoelharam diante de Esperança, tirando os chapéus num gesto de profundo respeito. 100 homens prestam reverência à mulher de coração maior que qualquer riqueza, disse Coronel Batista. A cidade inteira, que havia se aglomerado do lado de fora, presenciou aquela cena extraordinária. Helena chegou correndo após ouvir o tumulto e se jogou nos braços da mãe, pedindo perdão por não ter defendido quando ela foi humilhada. Mãe, me perdoe por não ter percebido o que estavam fazendo com a senhora, ela chorou. Eu deveria ter estado ao seu lado. Esperança abraçou a filha e sussurrou. Tudo bem, minha menina. O importante é que agora você sabe que nunca devemos julgar ninguém pela aparência ou posição social. Coronel Batista se aproximou das duas. Dona Helena, sua mãe é uma das mulheres mais nobres que já conheci. A senhora deveria se orgulhar de ter sido criada por ela. Quando a cerimônia terminou e todos os cavaleiros já haviam prestado suas homenagens, Coronel Batista se preparou para partir. Mas antes, fez um último pronunciamento que ecoaria por toda a Pedra Branca pelos anos seguintes. Que todos saibam, disse ele numa voz que carregou por toda a praça, que Dona Esperança Mendonça tem a proteção e amizade eterna de José Batista de Almeida. Qualquer pessoa que desrespeitar esta senhora terá que responder diretamente a mim e aos meus homens. Ele beijou a mão de Esperança mais uma vez e montou seu cavalo. Dona Esperança, a porta da minha casa estará sempre aberta para a senhora e sua família. E se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só mandar me chamar. Os 100 cavaleiros montaram em formação perfeita e Coronel Batista ergueu seu chapéu num último aceno antes de partirem, deixando atrás de si uma nuvem de poeira dourada e uma lição que ninguém em Pedra Branca jamais esqueceria. Nos meses seguintes, a vida de Esperança mudou completamente. As pessoas que antes a desprezavam, agora a cumprimentavam com reverência. Seu trabalho de costureira se multiplicou. Agora todas as famílias importantes queriam ter vestidos feitos por ela. Teodoro Vasconcelos nunca mais incomodou.
Aliás, sempre tirava o chapéu quando a via na rua. Mas o mais importante era que Esperança havia recuperado sua dignidade. Ela caminhava de cabeça erguida pelas ruas de Pedra Branca, não por causa da proteção do Coronel Batista, mas porque havia redescoberto o próprio valor. Helena, por sua vez, aprendeu uma lição que carregaria para toda a vida. Ela começou a trabalhar como professora na escola da cidade e sempre ensinava às crianças que a verdadeira nobreza mora no coração, não no bolso. 6 meses depois, Coronel Batista retornou a Pedra Branca, desta vez apenas com seus 2 filhos, para uma visita social. Ele almoçou na casa simples de Esperança, comeu feijão tropeiro e carne de sol e declarou que aquela era a melhor refeição que havia provado em anos. Dona Esperança, disse ele antes de partir novamente, a senhora me ensinou que existem 2 tipos de riqueza neste mundo. A que compramos com dinheiro e a que conquistamos com bondade. A segunda vale infinitamente mais. Anos mais tarde, quando contavam essa história para os filhos e netos, os moradores de Pedra Branca sempre terminavam com a mesma reflexão. Nunca subestime o poder de um coração bondoso, porque a bondade tem aliados que nem imaginamos. A medalha de ouro de Esperança hoje está guardada na igreja da cidade, numa redoma de vidro com uma placa que diz, para lembrar que a verdadeira nobreza não precisa de títulos. Você arriscaria tudo para defender a honra de uma mãe humilhada, mesmo sabendo que poderia fazer inimigos poderosos? Deixe sua resposta nos comentários, se inscreva no canal para mais histórias poderosas como essa e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão impactante que você nunca mais vai esquecer.